Olá, eu tenho aqui dois símbolos muito conhecidos, principalmente aqui no Ocidente, né? O que muita gente não sabe é que esse símbolo aqui é um símbolo religioso que foi transformado, né, em um símbolo de ódio, de tortura, de tudo aquilo que é repugnante, né? Que é o símbolo do nazismo. Isso aqui já é mais conhecido, né? E a história já é mais conhecida de que era um símbolo de tortura e que foi transformado em um símbolo de veneração, em um símbolo sagrado através do cristianismo. Eu já vou explicar, né, a situação. Eu sou o Cláudio Chaves e no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a suposta ignorância, né, a falta de conhecimento ou burrice, né, das pessoas que defendem a teocratização do Brasil. Então, vamos lá. Exatamente o que eu acabei de falar a respeito da suástica, né, que, por sinal, é proibida a reprodução, né, no Brasil, a apologia é considerada apologia ao nazismo, portanto, crime, né, a reprodução da suástica. Lembrando que símbolos nazistas são vários, né? Não é só a suástica, e que ela é um símbolo religioso, né, para um grupo muito grande de pessoas. Infelizmente, os nazistas se apropriaram desse símbolo, né, justamente porque eles sabiam que a religião, um símbolo religioso, era capaz de atrair muita gente, né? Então fica aí já o alerta, tá bom? O nazismo tem sim uma associação direta com a religião, inclusive o símbolo mais conhecido do nazismo é um objeto, um símbolo algo que simboliza um objeto de veneração, um objeto religioso. E até hoje, né, os religiosos, né, o pessoal partidário dessa crença luta pelo resgate do verdadeiro significado da suástica, dessa cruz que foi sequestrada pelo movimento nazista. Por que eu estou introduzindo a conversa de hoje falando sobre isso? Justamente para corroborar, né, embora ele não precise, né, mas para corroborar com o pensamento de Leonardo Boff, grande filósofo brasileiro, que diz o seguinte: cada um lê com os olhos que tem e de onde está firmado ou estão firmados os pés. Ou seja, os pontos de vista dependem muito, né, de onde nós estamos, da época, das influências que recebemos, do meio em que vivemos. É isso que ele está dizendo. Então, vejam, o meu caso, né? Eu sou um professor, sou professor de história, de pós-graduação e tal. Mas mesmo que eu não tivesse nem frequentado a escola, evidentemente eu saberia, né, que nós somos feitos de carne, osso e sangue, né? Evidentemente que tem muitos outros elementos químicos aí, né, ou bioquímicos, mas assim, em essência somos carne, osso e sangue. Mas pergunte para mim se eu, mesmo sendo um professor, acredito na evolução. Não. Eu acredito que o primeiro ser humano, pode parecer absurdo isso, né? E é absurdo, mas eu acredito que o primeiro ser humano foi feito de argila, foi feito de barro. Olha só que loucura. E quem diz que é uma loucura acreditar nisso não só sou eu, não. O apóstolo Paulo já diz que a crença no evangelho, que a crença é uma loucura, do ponto de vista racional, é realmente uma loucura. Como foi que o homem depois se transformou em osso e carne? Não sei, mas o primeiro homem foi feito de barro, e aí depois ele se transformou, Deus, o poder, enfim. Por que eu estou falando essas coisas? Não é? Justamente para dizer que é um equívoco, e um equívoco grave, não é? Das pessoas que simplesmente taxam de ignorantes, taxam de burras, né? Aquelas pessoas que defendem a teocratização do Brasil. Quem são as pessoas que defendem a teocratização do Brasil? São essas pessoas que se opõem, né, ao regime democrático.
que demonizam a imprensa, que xingam cientistas, que demonizam vacinas, que demonizam professores, que pedem intervenção militar, que dizem que Deus tem que estar acima de todos, que determinadas religiões são do diabo, portanto tem que ser destruídas, e etc. e tal. Essas pessoas, elas defendem a teocratização do país, por exemplo. As pessoas que dizem que não se pode fazer aborto, que o Congresso não pode aprovar, não pode legislar sobre o aborto, porque ir contra a vida, porque Deus deu a vida, só Deus pode tirar a vida, etc. e tal. Veja, os cientistas até hoje discutem o que é vida. Isso não é uma discussão para teólogo, né? Isso é uma discussão dos cientistas que dizem o que é vida e o que não é vida, né? Mas assim, para o dogmata, para o cristão, o judeu, para a pessoa que é crente em qualquer divindade, né? Quem define o que é vida é ela, é a palavra, é a revelação, né? Enfim. Então nós estamos vivendo esse intenso debate no Brasil. Qual a melhor proposta, né? A democracia, onde todo o poder emana do povo e não de Deus, ou, né, a democracia assim, ou a teocracia, onde todo o poder emana de Deus, a crença, tudo, né, até uma folha que seca e cai da árvore, né, para onde ela vai, para onde o vento, tudo é Deus que decide, né? O nascimento, a vida, a morte e tal, tudo é Deus que decide, não é? Ou é Ele que permite, enfim. Qual dos dois modelos nós vamos seguir? É isso que basicamente está em disputa. Embora essas pessoas, né, que acampam em frente de quartel, que dizem que estamos sob uma ditadura comunista, que vão fechar as igrejas e etc. Tal, embora elas falem em democracia, é óbvio que elas nunca defenderam democracia e elas não querem saber de democracia, né? Porque a democracia não comporta esse tipo de coisa. Observem, né? O Cabo Daciolo, foi deputado federal, acho que ele não é mais, mas tem um projeto dele lá, né? Ele chegou a propor um projeto, uma emenda à Constituição, para modificar o primeiro artigo da Constituição, que diz que todo o poder emana do povo, para colocar que todo o poder emana de Deus. Salvo engano, tem um projeto dele também, em que ele defende que, para colocar na Constituição, que quem criou o homem foi Deus, que o autor da vida é Deus, não é? A ministra, a ex-ministra Damares, hoje senadora, ela já disse que chegou a hora da igreja dizer para que veio, chegou a hora da igreja governar. Ela já disse também que não é a política que vai consertar esse país, é a igreja, não é? Uma secretária do Ministério da Educação, ela foi anunciada, mas ela não chegou a nomeação dela não chegou a ser publicada no Diário Oficial. Lá no começo do governo passado, ainda em 2019, quando era o ministro aquele Ricardo Vélez, né? Ela foi anunciada em uma semana, no começo da semana, parece que no fim da semana ela já estava exonerada, nem chegou a ser publicado no Diário Oficial a nomeação dela. Por quê? Porque entre outras coisas, resgataram uma declaração dela, de uma entrevista, Yolane, parece-me o nome dela, né? Ela é uma professora, teóloga e tal, e ela, nessa entrevista, ela falava de que uma educação com compromisso, uma educação com qualidade, é uma educação baseada na Bíblia, baseada na palavra de Deus, em que o aluno aprende que o primeiro matemático foi Deus, que quem faz a história é Deus, que tudo é Deus. E isso pesou muito. Por quê? Porque no Estado democrático, não é? O Estado, o governo, né, as instituições públicas, elas não perseguem a religião, né? Mas também elas não promovem. Elas não proíbem, mas também não promovem nenhum tipo de religião. Então, quando essas pessoas, observem que na nossa bandeira, o símbolo, né, um dos maiores símbolos da República, o mais emblemático dele, lá no centro não está em Deus confiamos, Deus seja louvado, Deus acima de tudo, Deus é fiel. Não tem nada a ver com Deus. Está escrito ali ordem e progresso, que é justamente uma frase retirada
do positivismo, que é uma doutrina ateia, que acredita que o único Deus, a única religião que a gente deve ter é a religião da humanidade, que é baseada na razão. Que a gente pode atingir Deus, mas através da nossa própria razão, né? É isso que a nossa bandeira, ela é uma homenagem, uma reverência ao positivismo, ela é uma reverência ao ateísmo, podemos assim dizer, a filosofia humanista, ao humanismo, e não ao teísmo, e não a Deus, não tem absolutamente nada a ver. Então, agora, por querer, né, esse outro modelo de sociedade, essas pessoas são menos inteligentes, são menos capazes, são mau caráter, são menos honestas, são menos íntegras? Não. Como eu falei no início, eu sou professor, eu acredito na ciência, eu gosto da medicina, de toda a ciência, mas eu acredito na criação, eu sou um dogmata. Isso não quer dizer que eu sou mau caráter, que eu sou estúpido, que eu sou burro. Eu simplesmente tenho uma compreensão diferente. Assim também, os que são ateus, os que são evolucionistas, não conseguem ver o mundo como eu vejo, enquanto um dogmata. Mas eles não são inferiores a mim, não são menos morais ou mais morais, né? São imorais, enfim, né? Somos diferentes, mas não existe essa questão de gradação de um melhor que o outro, né? Então, essas pessoas nunca foram ignorantes. Acontece que o pensamento delas é o seguinte: elas não se sentem representadas pela democracia. E por que elas não se sentem representadas pela democracia? Entre outras coisas, porque o religioso, o dogmata, né, normalmente ele trabalha com o pensamento de um certo exclusivismo, né? É uma proposta que, querendo ou não, ela é excludente, né? No sentido, em que sentido? No sentido de que existe uma divindade, existe um parâmetro, né? Existe um Deus, com as suas leis, com os seus nomes, existe um parâmetro a ser seguido, né? Então, só estará apto a fazer parte dessa sociedade, né, baseada, né, nessa divindade, nessa crença, quem se submete às normas dessa divindade. Então, isso é exclusão. Toda aquela que não se encaixa, que não concorda, que não se enquadra, está fora, né? A democracia também não deixa de ser, né? Por quê? Porque existe a Constituição e existe o cidadão. O que é o cidadão? É aquela pessoa que cumpre essas leis. Quem não cumpre é um marginal, está à margem da lei, né? Ele não é um cidadão, né? Então ele é julgado e é colocado separado, enfim. Agora, os critérios é que são diferentes. Por quê? Os critérios que regem a Constituição são critérios humanistas. Os critérios que regem as leis da igreja, né, a comunidade da igreja, né, eles são critérios teístas, não humanistas, né? Agora, por que essas pessoas elas acreditam que pode substituir a democracia pela teocracia? Isso aí a gente vai, no próximo vídeo, conversar um pouco, para não ficar muito extenso, né, um pouco mais a respeito disso. Mas, repito, não se trata de ignorância. Essas pessoas não são ignorantes, né? Elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, né? Elas têm um projeto de desacreditar, né, a democracia, de tornar a democracia algo antipático, né, diante das pessoas, de modo que as pessoas possam aceitar, né, de forma natural, né, a substituição da democracia pela teocracia. E elas estão, com o passar do tempo e com as ações que elas vão implementando, elas estão conseguindo lograr êxito.
Agora, por que elas pensam assim? Qual a premissa, o que as motiva? Isso aí é assunto para um outro momento, tá bom? Sempre aquela recomendação, você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Compartilhe para que a gente possa continuar esse debate.